Meus amados, a ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em ocasião da sua última refeição pascal, horas, ele daqui à frente ele morreria, ia para a cruz. Mas há uma diferença muito grande entre a ceia e a Páscoa dos judeus. A refeição da Páscoa era uma refeição farta. Vocês lembram quando lá no Egito, a ordenância divina foi que matasse o cordeiro, junto a ervas amargas e pães, eles tinham que comer com as suas famílias, e o sangue que foi passado no umbral das portas, o anjo da morte passaria por cima, e assim se deu. E o judeu então tem essa, uma das festas mais importantes do calendário judaico, porque toda vez que eles celebram a Páscoa, eles lembram do Egito, da libertação que o Senhor fez, do sangue que foi passado naquele umbral e deixou os exércitos de Israel saírem do Egito pela mão poderosa do nosso Deus. Mas quando falamos da ceia do Senhor, Paulo já havia dito à igreja aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, do capítulo 5, do versículo 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro. Ainda que não temos aqui a mesa judaica dos alimentos que compõem a Páscoa, mas nós temos uma mesa muito mais farta, porque temos a mesa do sangue, temos a mesa do cálice, temos a mesa do seu corpo. E é maravilhoso porque, meus irmãos, quando nós, que vamos daqui a pouco tomar o cálice, comer do pão, nós temos que olhar para a ceia e ver a ceia em 3 tempos importantes na nossa vida. Ceia fala de passado, temos que olhar para o passado para comemorar a ceia. Temos que olhar para o futuro para comemorar a ceia. Temos que olhar para o presente para comemorar a ceia. Perceba que o Senhor Jesus, Ele diz que deveríamos fazer isso em memória dEle. E essa palavra memória é diferente de in memória. Em memória, quando alguém morreu, está lá sepultado, querem fazer uma menção no nome dela, aí bota in memória. Na ceia, o Senhor Jesus está presente. Ele está vivo. Nós não estamos aqui celebrando um defunto, não. Nós estamos celebrando aquele que morreu, mas que ao 3º dia ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. E é maravilhoso porque quando você olha para o passado, a mensagem que a ceia traz é que essa celebração é tão especial, é tão gloriosa, porque você olha o ato da maior graça de Deus. Alguém morreu no teu lugar. Alguém deu a vida por você. A salvação, ela para nós foi gratuita, mas para Ele custou seu sangue, sua vida. Ele foi dilacerado na cruz por nós. Por isso que quando nós olhamos para o passado e vemos o que foi feito e ofertado, isso tem que mover em nosso coração uma ação de graça. E temos que toda hora estar dando glória a Deus. Toda hora está dando louvor a Deus. Ô Jesus, obrigado porque tu morreste na cruz. Obrigado porque tu morreste na cruz. Acordei, obrigado porque o Senhor morreu na cruz. Eu estou trabalhando, obrigado porque o Senhor morreu por mim. Olha, toda hora nós temos que estar dando graça. Aleluia. Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunta: como é que está o seu espírito de ação de graça? Pelo que ele fez por ti. Conversa aí, olha aí para ele. Ih, pastor. Agora, em memória também é importante para nós lembrarmos do que Ele fez por você e por mim. Uma das grandes medidas ou ações de Deus no Antigo Testamento para com o seu povo foi fazer com que eles nunca se esquecessem dos grandes feitos portentosos de Deus. E para isso Deus criou festas, que nós já falamos aqui várias vezes.
Imagina, Deus queria que o povo dele soubesse, lembrasse, ficasse na mente, inculcasse o que ele realizou na vida deles. Eles tinham que lembrar que quando eles estão comendo aquele pão duro, sem fermento, sem sal, sem nada, eles vão lembrar, caramba, Deus com sua misericórdia, com mão forte, o maior império da época não foi páreo para o nosso Deus. Eles tinham que lembrar disso. Eles tinham que lembrar que quando eles começarem a participar da refeição da Páscoa, foi derramado sangue que passou no umbral da porta, e o anjo da morte passou por cima, não nos atingiu. Deus queria que eles tivessem memória. Um povo sem memória do que Deus fez é um povo arrogante, é um povo prepotente, soberbo. Quando você pega Esdras e Neemias, o povo está vindo do cativeiro, e ali tem um problema, esqueceram do Senhor, esqueceram da lei, esqueceram do que o Senhor fez. E o que Esdras faz? Lê, começa a ler. Começa a lembrar eles, olha aqui o que o Senhor fez, olha a lei do Senhor. Ceia fala de memória. Quando formos aqui para a ceia, eu tenho que lembrar que eu era um pecador, eu era um miserável, eu não tinha esperança nenhuma, mas um ato da graça de Deus me alcançou. A benevolência do Todo-Poderoso veio para pegar esse jovem, esse guri aqui, ali, ó, da reta do Bicão. Não tinha esperança nenhuma, mas ele vai lá e pega e salva a gente. Ceia é lugar de memória, irmãos. Ceia é lugar da gente começar a lembrar dessas coisas, a lembrar o que ele fez, a lembrar o que ele realizou, a lembrar que ele te alcançou. E uns aqui é maravilhoso porque cada um Deus encontra de um jeito, a forma não é igual para todo mundo. Tem uns que se converteram no caminho, outros converteram aqui na igreja, outros, tem um que já veio, o Espírito Santo, acho que foi a Carol que me falou um dia que ela veio, e o Espírito Santo já vinha falando com você desde casa, quando chegou no hall começou a chorar. Carol, não foi? Olha só como é que é a forma de Deus agir, mas isso tudo só mostra, sabe o quê? Que Ele fez algo por nós. Então assim como no passado eles tinham que lembrar, Deus quer que nós também lembremos do que Ele fez por nós. Quer também que você, quando se levantar pela manhã, você tem que lembrar da tua identidade. Eu sou filho de um Deus que morreu por mim. Quando você se levantar, quando você for para o trabalho, você não tem que ir com crise de consciência, porque qualquer pessoa que fala algo no teu ouvido, daqui a pouco te entristece. Qualquer pessoa falar alguma insulta, você te entristece. Mas quando você lembra de quem você é, meu irmão, pode falar o que for, sou filho desse Deus, diabo nem pessoa nenhum vai tirar essa graça da minha vida. Aleluia! Essas coisas, irmão, tem que levar a gente a um estado de graça muito grande. A tua oferta vai melhorar quando você medita nessas coisas. A tua devoção melhora quando você medita no que Ele fez por nós. Você percebe que aqueles que mais entendem o processo da salvação, como se deu, como se custou, você verá que aquele crente que entende bem isso, são aqueles que são mais curvados a Jesus. São aqueles que são aqueles mais servos a Jesus. Aqueles que vêm, o vento sopra, bate para lá, as provações vêm, mas eles estão ali fundado, firmado em Jesus. Sabe por quê? Porque eles sabem o que foi feito por eles. Eles sabem o que aconteceu naquela cruz. Quando Ele aparecer, Jesus, a segunda vez, Ele aparecerá sem pecados. Ele não vai aparecer manchado de sangue dos outros. Ele não vai aparecer como Arão mais, ele vai aparecer límpido, e vai mostrar, ó, a obra que eu realizei naquela cruz, foi aceita pelo Pai, vocês realmente estão livres, aleluia. Por isso que o cristão não pode dar lugar à depressão, não pode dar lugar à tristeza, à angústia, porque se você não encontrar motivo de alegria em pessoas, você encontra de sobra alegria em Jesus Cristo. Às vezes o diabo quer perturbar a tua cabeça, você está lá meio tristonho, meio caído. Eu quero dar uma notícia boa a você. Começa a pensar em Jesus.
começa a glorificar Jesus Cristo. Se o diabo quer te colocar angústia, começa a louvar, começa a adorar, começa a glorificar Ele. Sabe o que vai acontecer? Você será mergulhado por um misto de gozo, um misto de choro, de alegria. Meu pai, uma coisa invivível que você vai dizer para Ele: Senhor, que glória, por causa da morte dele.